A construção do mundo de One Punch Man é sensacional. Cara, existe algo em One Punch Man que torna ele um anime muito especial. E eu não estou falando apenas das lutas. Uma coisa que ficou bem clara desde o episódio 1 é que o Saitama alcançou um poder infinito que é capaz de derrotar qualquer coisa no mundo dele, seja essa coisa um monstro ou um deus. Sou um cara que é herói por diversão. Depois daquele dia, eu treinei tanto que fiquei careca. Me tornei tão poderoso que ninguém podia me vencer. Sou o herói que sonhei. Isso porque o poder do Saitama não é apenas super força. Dá pra dizer que a individualidade do Saitama pode ser descrita como potencial infinito. Isso foi o que observamos em primeira mão na luta contra Garou. Ou seja, mesmo que exista uma pessoa que fique mais forte que o Saitama, quando essa pessoa lutar contra o careca, ele vai naturalmente aumentar o seu poder exponencialmente, até chegar a um ponto em que ele fique muitas vezes mais forte do que essa pessoa, assim a derrotando. Ou seja, realmente não existe nada em seu universo que possa derrotar ele, e isso já é meio que um fato concreto, pelo menos até onde que o autor queria que seja assim. Mas eu não estou aqui apenas para falar sobre poderes. Eu estou aqui para falar sobre a construção desse mundo fantástico que é esse mundo de One Punch Man. No mundo de Saitama, parece que todo o planeta está unido através de uma espécie de Pangeia. Então, é quase certeza que todo o planeta fala apenas uma língua, no caso, japonês. E neste mundo existem seres extraordinários que são chamados de monstros. E seres humanos com poderes, que se dividem em facções, sejam heróis ou vilões. Um detalhe, quem deu origem à associação de heróis foi o próprio Saitama, quando ele salvou uma criança aleatória na rua de um monstro caranguejo. Mas não significa que não existiam heróis antes disso, existiam heróis, só que esses heróis não eram filiados a nenhum tipo de facção, eram basicamente justiceiros mascarados. E se você já se perguntou alguma vez qual é a origem dos monstros e dos personagens humanos com poderes, essa cena, jovens, meio que explica quase tudo. Vamos lá. O monstro caranguejo fala pro Saitama que virou um monstro após comer muitos caranguejos, ou seja, ele era um humano normal e passou por uma espécie de mutação que o transformou em um monstro, no qual o gatilho foi o sentimento de rejeição por ele ter algum tipo de insegurança grave com a sua aparência. Então qualquer um que ele ache que está tirando sarro da aparência dele, ele vai matar, sem dó nem piedade. Até que um dia, esse monstro foi parado por um cara normal que se tornaria o homem mais forte do universo. Sim, ele foi parado pelo Saitama, e todo mundo viu isso no episódio 1. Muitos dos monstros que aparecem no anime, se você reparar, possuem características humanas, como braços, pernas, rostos, e também possuem a capacidade de falar como seres humanos e de se expressar como seres humanos também conseguem se expressar. Mano, se liga no cara maromba, ele literalmente toma bomba e vira um gigante. Quantas provas mais vocês precisam que é mutação genética, tá ligado? Então, dá pra dizer que os humanos no mundo de Saitama estão sofrendo algum tipo de mutação grave no DNA. E eu acredito que essa mesma mutação que cria os monstros é a mesma mutação que cria os heróis. Dá pra dizer que tudo que é necessário para um monstro ou para um herói surgir no mundo de Saitama é passar por algumas etapas. Por exemplo, etapa 1, despertar. Nessa etapa, a pessoa, através de algum tipo de gatilho externo ou interno, ganha poderes. Essa influência pode ser tanto física quanto emocional. Etapa 2, mutação. Nessa etapa é onde estão quase todos os humanos com poderes na história, sejam elas heróis ou vilões. Nessa etapa é onde o corpo do indivíduo ainda está se adaptando ao poder até que ele chega em algum tipo de limitador natural. E a etapa 3 é a singularidade.
É na etapa 3, onde o ser humano com poderes, ou um ser humano que já tem predisposição a despertar poderes, passa por vários sentimentos negativos e acaba se transformando em monstros. É por isso que os monstros, assim na escala de poder, são sempre um pouquinho mais fortes que os super-heróis, porque eles são uma espécie de evolução dessas pessoas com poderes, entende? Então por isso que eles passam por essa mutação e acaba sendo muitas vezes mais forte que os heróis. E existem heróis que eu acredito que chegam nessa tal singularidade, mas nunca conseguem ultrapassar por causa ali do limitador natural de força. O único até hoje que a gente sabe que conseguiu chegar na singularidade e mesmo assim conseguir aumentar os poderes sem se transformar nos monstros é o próprio Saitama. E um detalhe, se você já se perguntou por que os monstros são maus, isso é porque os monstros, eles não surgem apenas de mutação, eles surgem de sentimentos negativos, como rejeição, depressão, complexo de inferioridade, solidão, tudo isso cria monstros. Novamente dá pra citar um dos arcos mais amados e bem animados da história dos animes, que é o arco do torneio. Foi nesse torneio chato pra caralho, onde temos péssimas lutas, simplesmente tudo é ruim nessa temporada, ainda tenho traumas. Mas é no fundo do poço onde uma luz se acende. Meus amigos, finalmente tivemos respostas. Nós somos apresentados essas bolas de Covid aqui, que são chamadas de células de monstros, na onde, quando qualquer pessoa consome essas paradas, o corpo da pessoa sofre uma mutação e se transforma em monstros. No próprio arco do Garou, observamos que no começo ele era um humano simples, que foi evoluindo até se transformar por completo em um monstro, e depois em uma entidade cósmica. Só lembrando que o Garou tem sim vários poderes, como evolução de força e resistência a cada batalha, e copiar e adaptar e combar habilidades que ele adquire para ele. Sim, ele não rouba a habilidade, ele copia e adapta e pode combar duas habilidades em uma. Ou seja, o cara tá 100% de hack. E mesmo ele sendo muito forte, ele não conseguiu fazer nem cosquinha no careca. Sim, Saitama deu uma salva nele e ele simplesmente não sentiu nada durante a luta deles. Os caras destruíram estrelas e planetas e nada disso fez nem um risquinho, não fez nem um machucadinho no Saitama. Então a real força do Saitama é assustadora. E o que torna esse mundo de One Punch Man tão decadente e assustador de se viver é porque você pode morrer a qualquer momento, seja por um ataque aleatório de um monstro que destrói toda a sua cidade, ou seja por você passar por algum tipo de mutação e sentimentos negativos e acabar se transformando num monstro e acabando morrendo pelas mãos dos heróis. Aparentemente, o que está tornando esse mundo tão caótico é uma coisa que é nos informado em outras histórias, como O Reino do Amanhã da DC, que é um quadrinho super clássico que fala sobre o apocalipse meta-humano, onde várias pessoas têm poderes e elas ficam brigando na rua e várias pessoas acabam se ferindo e várias cidades acabam sendo destruídas porque os poderes são fortes demais e tem muitas pessoas com poderes. E no famoso, odiado e amado Boku no Hero, onde eles falam sobre essa tal singularidade das individualidades. Ou seja, tem muitas pessoas com poderes, a cada geração os poderes vão ficando mais fortes e vai ter algum certo momento onde os poderes vai estar tão forte em que as pessoas não vão conseguir controlar e vai ter muita destruição. Ambas as histórias apresentam seres superpoderosos em um futuro onde os poderes são fortes demais para as pessoas conseguirem controlar. Então a destruição e o caos se torna inevitável. E aí, lembrou de alguma coisa? Sim, é muito parecido com o que acontece no mundo de One Punch Man. E mano, eu acho essa premissa muito interessante, é um conceito muito legal que eu sempre quis ver em uma história. E o que me deixa com várias dúvidas de como a história desse anime vai acabar e qual é o destino desse universo. E sendo bem sincero, eu acho que independente da ameaça, independente do que aconteça, tudo irá acabar em apenas um soco.